Em musculação, nós temos diversos tipos de treinamento. Você conhece o treinamento isométrico, o treinamento isoinercial e o treinamento excêntrico? Você sabe como estruturar durante a semana esses diferentes tipos de treinamento em musculação? Se você quer saber sobre isso, fica comigo aqui porque é nessa videoaula que a gente vai falar sobre esses assuntos. Um dos principais tipos de treinamento resistido utilizado em programas de musculação é o treinamento que a gente conhece como isotônico. Esse termo isotônico ele vem sendo substituído por termos como treinamento isoinercial ou treinamento com resistência externa constante. Por que ocorreu e que vem ocorrendo essa alteração? Porque o termo isotônico, ele designaria um tipo de exercício onde, durante a execução do exercício, a força muscular exercida pelo músculo seria constante em toda a amplitude de movimento. Consequentemente, nós sabemos que isso não acontece quando a gente não utiliza equipamentos especiais e a resistência externa que a gente impõe para a execução do exercício é uma resistência constante. Dessa forma, estamos utilizando atualmente termos que são mais apropriados para designar esse tipo de exercício, como o termo isoinercial ou treinamento com resistência externa constante. Esse tipo de treinamento é o treinamento que é mais comumente utilizado nos programas de musculação e ele é composto por exercícios onde existem ações tanto concêntricas quanto excêntricas em uma mesma repetição. Ele é muito eficiente para aumentar a massa muscular, para reduzir o percentual de gordura, ou seja, para promover alterações na composição corporal, bem como para aumentar a força muscular. Como o treinamento isoinercial deve ser realizado, deve ser executado? Primeiro, com relação ao número de séries. Quantas séries nós devemos prescrever para cada exercício nesse tipo de treinamento? Primeiro, você precisa entender que o número de séries ele vai depender do objetivo, vai depender do nível de condicionamento e vai depender do grupamento muscular que está sendo trabalhado. A literatura tem mostrado que séries múltiplas de exercícios são mais eficientes do que séries únicas, ou seja, fazer 2, 3, 4 séries pode ser mais eficiente do que fazer apenas uma série por grupamento muscular. Em pessoas jovens saudáveis, o número de séries por grupamento muscular, ele varia entre 3 a 8 séries. Perceba que eu estou falando de grupamento muscular, não estou falando de exercícios. Então, jovens saudáveis realizam um número de aproximadamente 3 a 8 séries por grupamento muscular. Já para indivíduos debilitados, como por exemplo indivíduos idosos, o número de séries por grupamento muscular em uma mesma sessão, ele varia entre 3 e 4. Perceba que quanto maior o nível de condicionamento, maior a possibilidade de você aumentar o número de séries executadas por grupamento muscular. Com relação ao número de repetições, isso vai depender do objetivo do treinamento do seu cliente. Por exemplo, para treinar força, geralmente o número de repetições ele fica variando aí entre 8 e 12 ou até 6 a 15 repetições. A gente vai entrar em maior detalhe sobre o número de repetições nas próximas videoaulas, na aplicação específica do treinamento. Mas entenda que o número de repetições ele está diretamente relacionado ao objetivo do treinamento do seu cliente. Tá? Lembre ainda que, como a gente viu em videoaulas anteriores, o número de repetições ele pode diferenciar entre os diferentes tipos de exercício e entre os diferentes tipos de grupamentos musculares. Lembre que exercícios que envolvem uma massa muscular maior exigem a realização de um número de repetições também maior quando comparado a exercícios que envolvem massa muscular menor. Lembre ainda que quanto maior a carga utilizada no exercício, consequentemente menor vai ter que ser o número de repetições utilizado. Com relação ao número de exercícios por sessão, ou seja, quantos exercícios você vai realizar em uma sessão de treinamento, isso vai depender da intensidade da sessão. Ou seja, quanto maior a intensidade da sessão de treinamento, menor vai ser a quantidade de exercícios que você vai conseguir realizar com o seu cliente. Da mesma forma que quanto menor for a intensidade do treinamento, maior vai ser a possibilidade de você realizar um número maior de exercícios
por sessão. Com relação à frequência semanal, ou seja, quantas vezes o seu cliente vai treinar cada agrupamento muscular em uma semana, isso vai depender do volume total de treinamento dele e da intensidade do treinamento. Geralmente, indivíduos destreinados que têm um nível de condicionamento menor acabam treinando todos os principais grupamentos musculares em um mesmo treino. Consequentemente, eles treinam em um dia e no outro descansam. Consequentemente, eles acabam treinando com uma frequência de 3 vezes por semana. Já indivíduos mais treinados, indivíduos com nível de condicionamento maior, treinam com mais intensidade e precisam de um tempo maior de descanso entre as sessões de treinamento, dando aí aproximadamente uma frequência de treino de 1 a 2 vezes por semana cada grupamento muscular. Lembre que a gente está falando de treino de grupamento muscular, que em outras videoaulas nós já comentamos que o seu cliente ele pode ir todos os dias para a academia, entretanto ele faz uma divisão do treinamento e não são os mesmos grupamentos musculares que são treinados nessas sessões. Eu vou te mostrar agora como você vai dividir o treinamento do seu cliente durante a semana, dependendo do nível de condicionamento dele. Olha só. Aqui a gente tem a divisão do treino de musculação durante uma semana, no caso, 7 dias. Essa é a divisão mais simples que você pode fazer, que é a divisão do treinamento em 2 sessões, sessão A e sessão B. Nesse caso, na sessão A, os grupamentos que você vai treinar nessa sessão são grupamentos musculares diferentes do que você vai treinar na sessão B. Vamos fazer um exemplo bem simples. No caso, vamos dividir. Na seção A, você vai realizar exercícios para membros superiores. Na seção B, você vai realizar exercícios para membros inferiores. Consequentemente, o que você vai treinar na seção A é completamente diferente do que você vai treinar na seção B. Existem inúmeras formas de você realizar a divisão de treinamento. Essa divisão simples que eu estou demonstrando aqui é para que você entenda melhor como é que você vai começar, como você vai iniciar nessa questão da divisão do treinamento semanal do seu cliente. Então, vamos lá. No primeiro dia da semana, se você realizar o treinamento A, que no caso que a gente está exemplificando aqui seriam membros superiores, no segundo dia você vai treinar novamente. Só que você vai treinar nessa sessão aqui outros grupamentos musculares diferente do que você treinou no dia anterior. Consequentemente, nesse dia em que você vai estar treinando a sessão B, os grupamentos musculares que você treinou no dia anterior, aqui no caso da sessão A, você vai estar descansando aqui no segundo dia. Que dia você vai fazer novamente os exercícios da sessão A? No dia subsequente. Você vai alternando os dias com relação ao treino A e ao treino B. Então, no terceiro dia, você vai fazer o treino A novamente. No quarto dia, você vai repetir o treino B. Os grupamentos musculares do treino B estavam descansando aqui no terceiro dia, enquanto você estava treinando a sessão A. E assim sucessivamente. Treino A, treino B, treino A novamente. Terminou a semana, qual é a sessão de treinamento que você vai fazer no início da outra semana? Da mesma forma, se você terminou a semana realizando o treinamento A, você vai iniciar a semana seguinte fazendo o treinamento B. Por quê? Porque o treino que você fez anterior foi o treino A. Então, você tem que começar a semana, independente do dia que for, com o treino B. Consequentemente, alterna novamente entre treino A, treino B durante toda a semana. E vamos supor aqui que no último dia da semana, a academia, por exemplo, não funcione, que seja um domingo. E nesse domingo o seu cliente não vai. Então, você terminou aqui, fez o treino A no sábado, né, no sexto dia aqui no sábado, e o domingo não tem atendimento, o seu cliente não realizou o exercício. Como é que você vai fazer o treinamento dele na semana subsequente? Como você fez o último dia de treinamento aqui, realizando a sessão A de treinamento, realizando o treino A, você vai começar essa semana subsequente realizando o treino B. Perceba que você vai ter que fazer essa alternância independente do dia que você começou a semana e de qual sessão você realizou no primeiro dia daquela semana. Se o último dia que você treinou aqui foi realizando o treinamento A, você vai iniciar essa próxima semana realizando o treinamento B. Consequentemente, no segundo dia da semana, o treinamento A novamente. Vamos supor novamente aqui que o seu cliente faltou por algum motivo o treinamento no terceiro dia e no quarto dia dessa semana. Ou ele esteve doente, ou ele precisou viajar, tinha algum compromisso, ele não pôde ir.
Então, nesses 2 dias ele faltou. O que ele vai fazer aqui no 5º dia que ele voltou a ir para a academia para realizar o treinamento? Ele vai fazer o treino subsequente àquele que ele realizou no dia anterior que ele foi. Ou seja, no último dia que ele fez exercício. O que ele fez no último dia? Ele fez treino A. Consequentemente, independente da quantidade de dias que ele faltou aqui, quando ele for retornar ao treino, ele vai fazer o treino B. E aí continua alternando sucessivamente. No 6º dia ele vai fazer treino A, no 7º dia vai fazer treino B, no início da próxima semana, por ele ter terminado com o treino B na semana anterior, ele vai iniciar com o treino A e assim sucessivamente. Já aqui nós temos a demonstração de uma outra forma de você dividir o treinamento. Aqui nós já temos a divisão do treinamento em 3 treinos: treino A, treino B e treino C. Obviamente, aqui você percebe que o descanso entre as sessões, por exemplo, treino A aqui no 1º dia, ele vai ser realizado novamente aqui no 4º dia. A gente deu 2 dias de descanso entre as sessões de treinamento, nesse caso dessa divisão. Perceba que essa divisão, por ela dar um intervalo maior na sessão de treinamento de cada agrupamento muscular, significa dizer que esse cliente ele já tem um nível um pouco mais avançado, ele treinou muito intenso aqui no treinamento A e por isso necessitou de pelo menos mais 2 dias de descanso para realizar novamente o treino A aqui. Então, independente da quantidade de divisões que você faz no treinamento, você pode dividir em treino A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E, até A, B, C, D, E, F, para aqueles clientes que necessitam de um descanso de 1 semana para treinar novamente aquele grupamento muscular. Então, vamos lá. Nesse caso, se você dividir o treino em 3, em treino A, treino B e treino C, a divisão do treinamento o treino das sessões vai acontecer da mesma forma que a gente explicou na imagem anterior. No 1º dia você vai realizar treino A, no 2º dia você vai realizar treino B e no 3º dia você vai realizar treino C. E, obviamente, os grupamentos musculares treinados na seção A são diferentes dos grupamentos musculares treinados na seção B e, consequentemente, são diferentes dos grupamentos treinados na seção C. Dessa forma, você está dando, como eu falei, 2 dias de intervalo de descanso para os grupamentos musculares, por exemplo, do treino A aqui, consequentemente do treino B, que vai ter esses 2 dias de descanso aqui, e também do treino C, que vai ter mais 2 dias de descanso aqui. E aí você vai fazendo essa alternância de treinamento sucessivamente. 1º dia você faz treino A, 2º dia você faz treino B, 3º dia você faz treino C. Você vai fazer treino A novamente no 4º dia, e aí você repete a alternância. 5º dia você faz treino B, 6º dia você faz treino C, 7º dia você faz treino A novamente. Na semana seguinte, qual é o treino que você vai começar? Não é porque você começou aqui com treino A na 1ª semana que as outras semanas vão ter que começar com treino A. Não, a semana vai começar com o treino subsequente ao treino que você realizou no último dia da semana anterior. Se você terminou a semana realizando treino A aqui nesse dia, você vai iniciar a semana realizando treino B. Então, o 1º dia será treino B, o 2º dia será treino C, o 3º dia vai ser treino A novamente. Suponhamos que aqui no 4º dia, o seu cliente novamente precisou faltar. Ele não veio para o treinamento. Então, se você realizou no último dia que ele veio o treino A, independente da quantidade de vezes que ele se ausente, que ele falte ao treinamento, no próximo dia que ele for treinar, ele vai fazer o treino subsequente que deveria acontecer após o último treino que ele realizou. Se ele realizou o treino A, aqui ele vai ter que realizar o treino B. Consequentemente, após o treino B, virá o treino C. Suponhamos novamente que aqui o seu cliente falte, ou que seja um domingo, que ele não realizou o treino. Como ele vai começar a semana subsequente? Com o treino que deveria seguir após o último treino que ele realizou. Se ele realizou aqui o treino C, no início da próxima semana ele vai iniciar novamente com o treino A. E aí vai continuando a alternância entre as sessões de treinamento que você dividiu. Essa divisão é uma divisão um pouco mais complexa e ela só vai acontecer quando a intensidade do treinamento é maior. Por quê? Porque se a intensidade do treinamento é maior, você vai necessitar de uma maior quantidade de dias de intervalo entre as sessões de treinamento de cada agrupamento muscular. Quanto maior o nível de condicionamento do seu cliente, talvez maior a necessidade
de divisão do treinamento dele. Então você pode dividir em ABC, em ABCD, ABCDE, e aí você vai seguindo essa alternância da mesma forma que a gente acabou de explicar aqui. Bom, ficou claro agora? Esse tipo de treinamento é um dos mais comumente utilizados em programa de musculação, pelos seus efeitos significativos na força muscular e as alterações que ele promove na composição corporal. Um outro tipo de treinamento também muito utilizado em programas de musculação é o treinamento isométrico, que, como o próprio nome já diz, é um treinamento composto apenas por ações musculares isométricas e por isso também é chamado de treinamento resistido estático. Como é que o treino isométrico é realizado? Assim como o treinamento isoinercial, ele também pode ser realizado com ações musculares voluntárias máximas ou ações musculares voluntárias submáximas. Também vai ter efeito na força muscular. Obviamente, a força muscular que a gente vai ter maiores aumentos vai ser a força muscular isométrica e é para isso, ou seja, para atingir esse objetivo, que esse tipo de treinamento também vai ser utilizado. Com relação ao número de repetições, diferentemente do treinamento isoinercial, no treinamento isométrico as repetições são compostas por a sustentação de uma determinada carga por um determinado tempo, ou uma tentativa de mover uma carga, porém você não vai conseguir por um determinado tempo. Quantas ações musculares dessas, ou seja, quantas repetições isométricas você deve executar em um grupamento muscular? Geralmente, o número de ações musculares sustentadas em um treinamento isométrico é de aproximadamente 3 ações, ou seja, 3 repetições sustentadas para cada grupamento muscular. Qual é a duração dessas ações, ou seja, quanto tempo eu devo demorar sustentando ou tentando mover uma carga em um treinamento isométrico? Existe uma ampla faixa de tempo que você pode aplicar e que você pode utilizar no treinamento isométrico do seu cliente. Esse tempo ele vai variar aí de 3 segundos até 60 segundos. É uma margem muito grande que você pode escolher para trabalhar e você vai escolher dependendo da necessidade do seu cliente. Se a força que ele precisa aumentar é uma força que tem uma duração X, o treinamento também vai ter que ter aquela duração X. Entretanto, você deve lembrar que quanto maior for a sobrecarga que você colocar para ser sustentada, menor vai ser o tempo que o seu cliente vai conseguir sustentar aquela sobrecarga. E quanto menor for a duração das ações sustentadas, maior vai ter que ser o número de ações realizadas para que você tenha ganhos efetivos na força muscular isométrica. Professora, mas o que é melhor? É melhor eu sustentar muita carga por pouco tempo ou eu sustentar pouca carga por muito tempo? Estudos mostram que as ações isométricas um pouco mais prolongadas promovem maiores ganhos na força muscular e maiores adaptações musculares. Se você realizar ações de sustentação por até 3 segundos, você também vai ter aumentos na força muscular, também vai ter adaptações musculares. Entretanto, se o tempo de sustentação for um pouco maior, os efeitos também vão ser mais expressivos. Por que os efeitos são maiores quando você sustenta por maior tempo uma sobrecarga de forma isométrica? Porque quando você faz uma ação isométrica, ocorre o que a gente chama de oclusão vascular. E quando tem oclusão do fluxo sanguíneo, ocorre aumento de metabólitos e aumento da acidez intramuscular. E isso é um estímulo para aumentar a força muscular. Daí a tão difundida técnica de realizar treino isoinercial realizando oclusão vascular, por conta de que a oclusão vascular aumenta o acúmulo de metabólitos e aumenta a acidez intramuscular, que são estímulos para aumentar a força muscular e, consequentemente, a massa muscular. Entretanto, nós não podemos esquecer e nem deixar de falar que existe forma de você realizar treinamento em musculação como essa que a gente está realizando, o próprio treino isométrico, ou ainda um treino isoinercial, conhecido como treino metabólico, um treino onde o intervalo de descanso entre as séries dos exercícios é tão pequeno que não permite um descanso adequado e aí ocorre acúmulo de metabólito e aumento da acidez intramuscular, mostrando para a gente que nem sempre é necessário você realizar oclusão vascular com recursos externos para promover esse efeito. Entretanto, existem pessoas com limitações físicas ou com um nível de debilidade física que não permite a realização desses tipos de treinamento. E aí você tem uma boa oportunidade de utilizar um recurso externo para promover a oclusão vascular. Com relação à frequência semanal do treinamento isométrico, dependendo também do nível de condicionamento do seu cliente, ou ele pode ir
diariamente e fazer o treino para o mesmo grupamento muscular de forma isométrica todos os dias, ou se ele for de um nível maior de condicionamento, ele pode treinar de forma mais intensa e aí necessitará de um dia mais de descanso, fazendo uma frequência aí de 3 vezes por semana. Quanto tempo seu cliente deve descansar entre as ações sustentadas no treino isométrico? Geralmente, o tempo suficiente para descanso entre as séries do treino isométrico é de 1 minuto. Se você vai trabalhar com ações isométricas, você vai sustentar uma determinada carga, como a gente está falando, mas você deve estar se perguntando qual é o ângulo da articulação que eu devo realizar essa sustentação. Bom, as adaptações e o ganho de força muscular é específico do ângulo articular que você treinar. Por exemplo, nesse movimento de sustentação aqui, em um ângulo de 90 graus de articulação do cotovelo, os meus maiores ganhos e as minhas maiores adaptações vão ser nesse ângulo aqui. É óbvio que existe transferência de força muscular para ângulos próximos desse ângulo que eu trabalhei. Entretanto, se você quer aumentar a força muscular em todos os ângulos do movimento articular, você deve treinar em várias angulações. Lembre ainda que quanto maior o número de ações musculares isométricas, ou seja, quanto maior o número de repetições isométricas você realizar, maior vai ser a transferência de força para os ângulos próximos ao ângulo que você treinou. Um outro detalhe importante é que quanto mais alongado estiver a musculatura que está sendo trabalhada de forma isométrica, maiores vão ser as transferências de força para os outros ângulos articulares daquele movimento. Você já deve ter ouvido falar que treinamento isométrico é perigoso para quem é hipertenso, para quem tem pressão arterial alta. E realmente pode ser. Quando existe um mecanismo executado durante um treinamento isométrico, que é o que a gente chama de manobra de valsalva, que significa dizer você prender a respiração durante a execução de um treinamento, no caso específico do treinamento isométrico. Quando você faz essa manobra de valsalva, a sua pressão arterial realmente aumenta significativamente. Portanto, essa manobra, esse ato de prender a respiração durante a execução dos exercícios, seja ele isométrico e seja ele isoinercial, deve ser evitado. Entretanto, os dados mais atuais da literatura mostram que o treinamento isométrico pode ser benéfico para quem tem pressão arterial alta. O treinamento isométrico, ele reduz a pressão arterial de pacientes hipertensos. Nós só precisamos ter esse cuidado, não é todo mundo que pode realizar esse tipo de treinamento, mas diante de uma análise bem criteriosa, o treinamento isométrico realizado na intensidade correta, com os ajustes corretos para o nível de condicionamento e de saúde do seu cliente, pode ser uma grande estratégia também para reduzir os níveis pressóricos. Um cuidado que você deve ter é, quanto mais tempo em sustentação você passar em um treino isométrico, maior vai ser o aumento da pressão arterial durante o exercício. Outro detalhe é, quanto mais massa muscular tiver envolvida no exercício, também maiores vão ser os aumentos de pressão arterial durante a execução dos exercícios. Isso é importante a gente relatar, porque apesar desse tipo de treinamento promover redução dos níveis pressóricos no repouso, pode ser perigoso para alguns clientes aumentar muito a pressão arterial durante a realização do exercício. Um outro detalhe importante é que o aumento na pressão arterial em decorrência do treinamento isométrico pode reduzir a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou seja, a capacidade de ejetar sangue pelo ventrículo esquerdo. E isso deve ser rigorosamente considerado no treinamento de pessoas debilitadas, como idosos e pacientes cardiopatas. Existe um outro tipo de treinamento chamado de treinamento isocinético, que consiste na utilização de máquinas, de equipamentos que são pré-programados, fazendo com que a velocidade de movimentação permaneça constante durante toda a execução do exercício. A grande maioria desses equipamentos só permitem a realização de exercícios com ações concêntricas. As atividades da vida cotidiana são atividades compostas por ações musculares concêntricas e excêntricas. Isso inviabiliza esse tipo de treinamento para o treinamento de desempenho nas atividades da vida diária. Um outro tipo de treinamento que existe e pode ser aplicado em programas de musculação é o treinamento excêntrico, que consiste na realização de ações apenas excêntricas durante a realização dos exercícios.
A gente deve lembrar que no treinamento isoinercial já existem ações musculares excêntricas e concêntricas, e as ações musculares excêntricas existentes no treinamento isoinercial fazem com que esse tipo de treinamento, o treinamento excêntrico, não seja um treinamento obrigatório nos programas de musculação. Além disso, os ganhos em forças desse tipo de treinamento só são mais expressivos quando se utiliza mais de 100% da carga de uma repetição máxima, fazendo com que esse tipo de treinamento só realmente seja utilizado em programas de treinamento bastante avançados. Bom, essa videoaula termina aqui, espero muito ter ajudado, foi um grande prazer estar aqui com você, um grande abraço e até mais!